Eu escolhi fazer jornalismo porque eu sempre fui muito comunicativa. E eu gosto da curiosidade, tipo, não só de alguém me contar uma história, que eu acho muito interessante, mas estar lá. Então, não me satisfazia só a área do jornalismo escrito. Mas eu gosto de estar lá e registrar aquilo com imagem, seja na fotografia, seja em vídeo. O que mais me atraiu no jornalismo foi essa parte da imagem. Porque eu acho que ela mostra mais e é mais fiel, muitas vezes, do que as palavras. E eu acho que o jornalista tem o domínio de se comunicar, seja com qualquer pessoa, né? Pode ser uma pessoa que esteja passando por um momento de muita dificuldade, seja uma pessoa que acabou de passar por algo muito extraordinário. Então, tá sempre, nunca tem uma rotina. Isso também eu acho muito legal. Nunca vai dar a mesma notícia, mesmo que seja parecida, vai ser diferente. Eu acho que é necessário, não só pelo que você aprende numa graduação, que é diferente de uma pessoa que entenda de economia, mas vai escrever para um jornal, você consegue decifrar de uma forma mais fiel mesmo para a pessoa que vai estar lendo ou assistindo. Então, o jornalista, ele, na graduação mesmo, ele vai conseguir absorver não só a história da comunicação, mas entender de onde veio o rádio, coisas complementares que podem com certeza complementar numa notícia ou mostrar para a pessoa de uma maneira que ela entenda de maneira fácil. Então, o cara que é o economista, ele vai escrever com as palavras dele e a pessoa vai ler e não vai entender nada, talvez. O jornalista, eu acho que ele é meio que um mediador de todas as áreas. Então, não que ele saiba tudo, né? Porque tem muita gente que confunde. Ah, você é jornalista, então como que eu tiro meu INSS? Meu, não sei, não tenho a menor ideia. Mas a gente pode marcar uma entrevista com alguém que possa resolver essa sua questão. E aí entra a parte que você vai fazer a pergunta certa para aquela pessoa que procura aquela informação ter de maneira já mais mastigada, né? Olha, eu não prestei muitas faculdades. Eu prestei 2. E o Mackenzie era a minha segunda opção, sendo bem honesta. Mas quando eu entrei na faculdade, eu me surpreendi muito, porque eu gosto dessa variedade de pessoas. Então, eu só prestei faculdades particulares. E eu gosto dessa miscigenação mesmo que o Mackenzie tem e procura sempre ter. Então, eu conheci pessoas de muitos lugares, pessoas que, tipo, não tinham a menor ideia que poderiam estar numa faculdade nesse porte, com uma estrutura tão boa como essa e com pessoas que acolhem. Por exemplo, faz 4 anos que eu estou formada. Eu entrei nessa faculdade hoje e eu me senti totalmente acolhida. Não sei por quê, mas é algo diferente que uma mackenzista tem e carrega, né? A gente sai daqui, pode passar anos e anos, você sabe, e você vai falar, não, eu sou mackenzista com muito orgulho. Olha, eu acho que sim. Na verdade, eu acho que isso vai muito da personalidade de cada um. Eu confesso que no primeiro semestre, eu entrei, estava morando em Bebedouro na época, quando eu vim para cá, cidade grande, meus pais longe, eu realmente aproveitei mais a vida da universidade, só que não na universidade. A partir do segundo semestre, mesmo bem jovem, eu já percebi que aquilo era o que eu tinha escolhido e que se eu não focasse, eu não ia conseguir nunca chegar a lugar nenhum. E a gente tem que saber que nós somos individuais, então não adianta pensar, eu nasci numa família boa, que dó, porque isso pode acabar daqui um dia e você tem que ser individual e pensar que se você não correr atrás do que você quer, você não vai conseguir. Então é focar, centrar, vão ter matérias que você não goste, natural, em qualquer universidade que você entre, mas focar naquilo. Eu não sabia que eu gostava não só de vídeo, né? Não sabia que eu gostava tanto de vídeo. Na faculdade eu percebi que era a área que mais me chamava a atenção. Não só na hora que você está ali na frente da câmera, mas também estudar a comunicação, da onde veio, da onde surgiu a TV, isso tudo é muito curioso. Porque as coisas são muito tecnológicas hoje, a gente acaba esquecendo de onde elas vieram. Então, essa base que a faculdade traz, e isso que a gente acaba muitas vezes falando, eu não preciso saber de onde veio. Saiba, porque vai ser um diferencial e você vai conseguir mostrar para as pessoas que você é diferente. Toda a base não só focada no impresso, ou na rádio, ou na TV, mas a gente aprende muitas coisas como Photoshop. Isso é um grande diferencial que eu coloco no meu currículo, que muito jornalista fala assim, gente, não tenho a menor ideia de como usar isso. Você aprende numa universidade como Mackenzie. Há coisas
como cinema. Cinema, por que que você vai ter cinema? Porque é muito interessante o cinema. Todas as linguagens que o cinema traz, isso pode ajudar em outras áreas. Tudo que você aprende pode te ajudar no jornalismo, porque como a gente falou, ele fala sobre todas as coisas. Então, tudo que for complementar vai te trazer bagagem para ser um bom jornalista, qualquer assunto. Se você se interessar, melhor ainda. Mas o jornalismo não é só essa ilusão de que, eu gosto de esporte, então minha vida vai ser só falar de esporte. Esquece, para você chegar no esporte, você vai ter que passar por muitas outras divergências que o jornalismo traz. Para talvez, no fim, falar assim, não era isso que eu queria, na verdade, o esporte é só minha parte pessoal. Então, passar por todas para depois você fazer a sua própria peneira pessoal e dizer, não, acho que isso aqui é o que mais me interessa. Porque é uma profissão muito desgastante, porque você coloca muito do seu tempo nela, você tem que estar o tempo inteiro olhando com um olhar jornalístico, não adianta sair da empresa que for e fechar os olhos para uma coisa que está acontecendo naquele momento. Você deixa de ser a sua pessoa pessoal mesmo e você vira um profissional a qualquer momento. Então, eu acho que isso é o mais legal do jornalista, você nunca deixa de ser, mesmo não estando trabalhando no momento, né? Fala um pouco. Minha primeira experiência foi no primeiro semestre, que foi como assessora de imprensa, foi uma experiência que todo mundo dizia, olha, se você quer ganhar dinheiro no jornalismo, vá para a assessoria. Nesse momento eu percebi que eu não vou ser rica, porque eu detestei a assessoria de imprensa, não é uma área que me atraía. Eu ia trabalhar meio assim, gente, será que é isso o jornalismo? Cadê aquela coisa do hard news, da notícia? Isso não é tão legal. Mas foi uma experiência muito boa para eu, talvez, entender que não era essa área que eu gostaria de seguir. Fiquei pouco tempo lá, saí, fui para Record. E aí na Record não era TV, era portal de notícia e foi muito interessante porque era hard news, só que era escrito. E era uma área que na verdade era mais publicidade na área que eu trabalhava do que jornalismo, porque eu tinha que vender produtos. Era a única área que tinha venda de produtos no site. Então, você tinha que escrever notícias para no final vender um produto. Então, era uma técnica que eu nunca tinha trabalhado nem na faculdade, porque a gente falava de jornalismo, né? E foi uma experiência bem legal, mas também eu sentia que faltava algo. Assim, eu vou escrever, só vou escrever para... Talvez ninguém vai ler, a gente ficava vendo os acessos, eram muito baixos, então dava uma desanimada, tal, tanto que acabou esse produto na Record, porque realmente não tinha muito o que falar. Depois disso, eu trabalhei na área de marketing digital, então fazendo sites, escrevendo, trabalhava com uma empresa que não tinha site nenhum e eu ajudei eles a formular um site explicativo, porque era de aplicação de provas e a pessoa ia ser avaliada na área que ela quer profissional através de uma prova. Então tinha que ser tudo muito explicado, didático, e aí foi quando eu usei o que eu aprendi no Mackenzie, que me ajudou muito na área do Adobe, né? Que a gente aprendia Photoshop, InDesign. Isso, nossa, foi fantástico, porque eu tive que montar um site mesmo. E isso a gente aprendeu aqui. Aí depois mandava para um lugar que daí eles faziam os cliques todos, né? Mas, tipo, o design era feito por mim. Muito legal. Mas também eu gostava, só que era aquela coisa. Não, eu trabalhava sozinha, num escritório só eu. Então, ter contato com pessoas também é muito legal. Então, eu sentia falta de conversar com alguém ou trocar uma ideia, falar o que você acha, porque é sempre válido. E depois eu fui para a minha primeira experiência em vídeo. Na verdade, foi muito interessante, porque na entrevista de emprego, era uma vaga para fazer marketing digital. E aí, conversando, eu mostrei interesse pela área de vídeo, que era uma área que eu sempre gostei, e mostrei, inclusive, meu portfólio na TV Mackenzie, né? Que eu fiquei um tempinho com vocês. E meu chefe atual, inclusive, falou, você gosta de vídeo, você prefere entrar, a gente arrisca, abre uma vaga, você vai ter a liberdade para fazer o que você quiser, a gente tenta. Vamos fazer 3 meses de teste. No fim, fiquei lá mais de 1 ano, foi incrível, fiz um super portfólio bom, que foi o meu ponto de start logo depois que eu Na verdade, assim, lá em 2015, logo depois que eu me formei, eu queria TV. Então, era um foco. Eu quero ir para Ribeirão Preto, morar lá, porque lá tem qualidade de vida. Acreditava nisso. E virou um foco. Comecei a mandar e-mail pro diretor de jornalismo. Fiquei 2 anos mandando e-mail, mandei 24 e-mails, todo mês eu colocava na minha agenda que eu ia mandar um e-mail para esse cara. Ele nem respondia, né?
Ele ficava, gente, o que essa menina louca? Só que quando surgiu a vaga, ele me ligou e falou, olha, essa vaga é para ganhar mal. Aí eu, tá bom, vamos fazer, né? Vou fazer o quê? Aí até a gente deu uma negociada, porque era tão ruim que eu não ia conseguir morar num lugar, eu ia ter que morar numa pensão. Aí, no fim, deu certo, a gente ajeitou, porque ele sabia que eu tinha essa vontade. E foi muito bacana, foi uma experiência, assim, que eu amei. Foi muito legal trabalhar na TV, só que foi legal, inclusive, para desmistificar toda aquela imagem que a TV passa, que é do glamour. Nossa, você tá na frente das câmeras e você só faz isso, você lê o TP, sai de lá e vai linda e bela para fazer compras. Não existe isso. Por trás, você tem pessoas que trabalham 24 horas, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, o jornal tem que entrar no ar, independente do que possa estar acontecendo lá dentro, ele vai ter que entrar. Então, essa loucura me chama atenção. Eu acho muito legal essa coisa de, tem que funcionar, tem que ser agora 3 minutos para entrar. Então, é uma adrenalina gostosa. Só que, ao mesmo tempo, você tem o lado ruim, né, como qualquer coisa, que você não é valorizado. Então, são tantas pessoas fazendo tantas coisas que, no fim, você é só mais uma areia no meio de um deserto e ninguém tá vendo muito o que você faz de fato. Eu acho que essa é a maior frustração que existe na TV. Não adianta pensar que você vai ser rico e vai ser glamuroso, porque isso não existe. Você vai ser um bom jornalista e esse é o foco. O glamour não existe no jornalismo. Não adianta achar, eu vou ser linda e todo mundo vai achar que eu sou uma ótima jornalista. Não, você vai ser uma ótima jornalista se sua beleza for o último item das suas qualidades, porque o resto está à frente com certeza. O mercado da TV está caindo muito, isso a gente tem percebido, principalmente quem trabalhou lá. E eu percebi que quando eu entrei em vídeo no E-Commerce Brasil, me deu a ideia do que seria o vídeo e ter essa liberdade de você construir, saindo um pouco dessa tradição que é a TV, que é mais quadrado. E isso sempre me chamou a atenção também. Depois de ter visto toda a estrutura da TV, eu resolvi voltar para São Paulo, não só porque minha família mora aqui e tal, tá mais perto de todo mundo, é sempre melhor você ter o apoio, né? Mas também porque o vídeo na internet está crescendo muito e é um mercado que é mais valorizado. É mais valorizado em questão de salário e é mais valorizado na questão de você trabalhar num ambiente menor com pessoas que estão te vendo, estão valorizando o que você está fazendo, porque não adianta você só se sentir satisfeito, mas ninguém está te dando o valor que você está se dando, talvez. Ou então, talvez, isso até atrapalhe, porque se você não tem um feedback, você pode achar que você não é tão bom assim. E isso no vídeo é mais fácil, porque você, além de você ter o reconhecimento da pessoa que trabalha com você, você tem mais de um público que é mais específico. E você tem um contato mais próximo. E também é uma experiência que eu pretendo também, nessa empresa, trabalhar com apresentação de eventos, que eles fazem eventos no Brasil e no mundo inteiro, e isso é uma coisa muito interessante, porque é fácil você falar para uma câmera, mas para um bando de pessoas te olhando, eu acho que deve ser muito, tipo a sensação de um ator num palco de teatro que fala que é diferente, né? Com certeza deve ser diferente, eu estou muito ansiosa para essa oportunidade agora que surgiu. Valeu a pena, com certeza. Eu sou muito satisfeita com a profissão, eu adoro o que eu faço e nunca pense, mas ganha mal. Problema seu. Faça outras coisas, ajude de outras maneiras, vende alguma coisa, tem outras maneiras de você agregar, mas seja feliz na sua profissão, porque se você não for, ninguém vai ser.